Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que a agro corre risco de pagar mais impostos com mudanças na reforma tributária. Em live, Lula dá sinais de que vai usar o Plano Safra para tentar se aproximar do agro. Na agenda internacional, presidente da Comissão Europeia visita o Brasil em uma passagem estratégica pela América Latina. E na economia, a perspectiva do Brasil melhora. Bancos e agências alteram as projeções para o país. No mercado de câmbio, dólar atinge a menor cotação em um ano. E nós vamos entender o que esperar da moeda norte-americana a partir de agora. Você vai ver também os destaques sobre marco temporal das terras indígenas, disputa por lítio na América Latina, safra recorde no Brasil e muito mais. O Hora H do Agro está no ar. Marco temporal das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal retomou na última semana o julgamento do marco que estabelece que só podem ser demarcadas como terra indígena áreas em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal, mas sugeriu o pagamento de indenização para agricultores que eventualmente tiverem as áreas demarcadas como indígenas. Vamos conferir. Aquelas terras reconhecidas como das comunidades, originárias das comunidades indígenas, que as comunidades indígenas estavam em 5 de outubro, ou estavam litigando, ou estavam resistindo ao esbulho. Olha, nesse caso, a posse deve ser reconhecida, deve ser demarcada, mesmo reconhecido fora desse marco temporal, quando efetivamente reconhecida que a terra é uma terra tradicional indígena, a indenização deve ser completa. A indenização, aquele que de boa fé na cadeia dominial adquiriu, deve ser completa. Na sequência, o ministro André Mendonça pediu vista do caso e terá até 90 dias para analisar o tema. Com isso, o placar ficou em 2 votos contra o marco temporal e 1 voto a favor. Sem o marco temporal, a demarcação indígena no Brasil pode saltar de 14% para 28% do território, apontam dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Enquanto isso, lá no Senado, o projeto que pretende criar a Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas teve o requerimento de urgência apresentado. O senador Jorge Seife e outros representantes de Santa Catarina estiveram reunidos com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para tratar do tema. Vamos ouvir. Vamos então conversar com o presidente Rodrigo Pacheco na residência oficial. Conversando com o presidente Pacheco, sensibilizando ele, e ele então colocasse logo em votação essa proposição de urgência. No entanto, o presidente Rodrigo Pacheco nos pediu que fizesse primeiro uma interlocução dentro do Supremo Tribunal Federal para saber, com esse outro poder, se a votação desse PL 490, que já foi aprovado na Câmara, se passar no Senado, se eles parariam a discussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, nós votaríamos e seria uma vitória apenas temporária, inclusive causando conflito entre poderes. Então, o presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu comigo, com o senador Jorge Mello e com toda a bancada de Santa Catarina, de que conversaria com o Supremo Tribunal Federal para saber se a votação de urgência, a proposição de urgência, se votasse no Senado, satisfaria o Supremo e eles retirariam de pauta, ou se eles têm alguma outra solicitação ou alguma outra construção. Então, essa foi a posição do presidente Rodrigo Pacheco. Nós estamos aguardando, então, o feedback dele na próxima semana. Muito obrigada, senador Jorge Seife, pelas atualizações desse tema no Senado brasileiro.
E agora o nosso assunto é a reforma tributária. Nesta semana, o deputado Sérgio Souza afirmou durante reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária que tudo leva a crer que o agronegócio pagará mais impostos. A fala do parlamentar aconteceu após o grupo de trabalho da reforma tributária apresentar um relatório que servirá de base para o texto final do tema. Segundo a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, as diretrizes apresentadas pelo grupo trazem ganhos, especialmente pela aprovação de uma alíquota diferenciada para a produção rural. Mas, em documento, a frente afirma que das 9 solicitações realizadas, apenas 3 foram atendidas. Preocupa o fato de que, sem alíquota diferenciada para todo o setor agro, haverá a tributação dos insumos agropecuários. Além disso, a abrangência do conceito de contribuinte, fazendo com que o pequeno produtor possa ser incluído no pagamento de tributo. E o tratamento único para os combustíveis, trazendo impactos, nas palavras da FPA, perversos para o setor de biocombustíveis. A gente vai dar sequência nesta análise recebendo o deputado federal do PMDB do Paraná, deputado Sérgio Souza. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News, a Hora H do Agro. Olá, Kellen, que prazer estar aqui com você novamente. E é um bom assunto a gente discutir aqui num canal que leva a informação a todo esse nosso gigante Brasil produtor de alimentos. Muito obrigada, deputado. Começando então pela pergunta que mais importa. Eu ouvi a sua declaração nessa semana. Na sua visão, do jeito que está o texto da reforma tributária, o agro vai acabar pagando mais impostos? O Kellen, muitos assuntos que você tocou aqui agora há pouco, marco temporal, a questão de plano safra, do presidente da República que pretende se aproximar do setor através do Plano Safra, eu concordo, acho que é uma boa oportunidade aí, né, para nós termos juros reduzidos para o produtor rural e termos um volume de crédito aí que o produtor precisa. Depois da nossa reunião da última terça-feira, que nós tratamos do Plano Safra, o relator, o Agnaldo Ribeiro, nos procurou e nós acabamos conversando com ele na última quarta-feira e também durante o dia, a noite, várias conversas nesse sentido. Montamos, inclusive, um grupo de trabalho com a assessoria dele e a nossa assessoria da Frente Parlamentar Agropecuária para tratar desse setor. O que eu disse na reunião e disse também ao relator na última quarta-feira? Vamos fazer uma conta bem simples. Olha aqui, eu estou na cidade de Lindoeste, Paraná. Aqui atrás de mim tem uma imagem da cidade, estou aqui no gabinete do prefeito Silvio, e dá para ver que são pequenas propriedades. Essas propriedades todas, elas são necessariamente o maior insumo do produtor rural, que é a terra, é o solo que ele tem. O segundo maior insumo que ele tem é o trabalho dele próprio. Nem sobre a terra, quanto que pesa, vamos dizer assim, no valor agregado do produto lá no final. Se ele colher, por exemplo, 100 sacas de feijão, quanto que ele gastou de insumos, adubos, quanto que ele gastou de óleo diesel, quanto que ele gastou de defensivos agropecuários e quanto dentro disso tem de impostos que ele pode se ressarcir? Um percentual quase que insignificativo dentro do valor final da mercadoria, porque a terra é dele, o trabalho é da família dele, e ele não vai se acreditar nada disso. Quando você tarifar ao final, vamos supor que seja diferenciado e seja 10%, fala-se em 25%, mas vamos dizer que seja 10% para o produtor. Ele vai ter que entregar para o governo 10 sacas de feijão ao final. E se ele tiver um plantel de bovinos, tem lá 50 bois, 50 vacas, que dá 50 bezerros por ano, que ele engorda isso por ano. Então, ele tem a vaca, não tem imposto, porque já é dele, ele tem a terra, e tem o trabalho dele, então do que é que ele vai se acreditar? Então, tudo leva a crer que isso vai ter aumentos significativos de impostos.
Ou nós criamos aí uma faixa de isenção, como tem para as micros e pequenas empresas, uma espécie de simples para o produtor, colocando aí o pequeno e o médio produtor com uma tarifa diferenciada, ou isentos, ou ele vai pagar mais impostos. Não tem outra mágica para conseguir demonstrar para nós de que não vai haver incidência de impostos ao final. Porque a ideia é do que aquilo que ele vende, a hora que ele emite a nota fiscal da venda, ele passa a pagar um percentual sobre o total, o resultado da sua produção. E hoje não é assim, nós sabemos. Interessante. Agora, há pouco a gente chamava a atenção do posicionamento da FPA, comemorando a alíquota diferenciada para a produção rural, mas dizendo que está muito preocupada porque não foi o setor inteiro que entrou nessa alíquota diferenciada, e aí entra a sua colocação sobre o risco de aumentar a carga tributária, por exemplo, na cadeia, né, no custo de produção do insumo. Na sua visão, deputado, do jeito que está o texto da reforma tributária, o agro vai acabar pagando mais impostos. Isso o senhor já disse. Isso é um caminho sem volta ou há negociações que vão ser feitas agora que pode substituir, que pode mudar essa situação? Kelly, na verdade, não tem texto, né? E é isso que nós temos dito ao relator, o Aguinaldo, que é um excelente parlamentar, muito capacidade para trocar, inclusive, essa reforma tributária. Nos apresente o texto. O que tem são diretrizes. Texto não tem artigo, não tem inciso, não tem parágrafos. A hora que nós olharmos o texto e ali nós vamos poder ver, de fato, o que é que vai estar escrito com referência ao agro. Nós estamos construindo com eles esse texto e ele ficou de nos apresentar no início da próxima semana o que interessa ao agro brasileiro, e não só o agro, né, toda a cadeia, porque o que está antes da porteira também é uma cadeia de indústria, de insumos, de máquinas, e que impacta no custo de produção do produtor. Dependendo da carga tributária que tem ali, vai aumentar o custo de produção. E depois da porteira também. Pega a agroindústria, por exemplo, a transformação da proteína vegetal em animal. Se tiver uma cadeia de uma alíquota muito alta ali nessa cadeia de indústria, com certeza o produtor vai receber menos pelo seu produto para compensar isso lá na frente. Então, na próxima semana, nós estamos esperando que o Aguinaldo, nosso relator, nos apresente o texto no que diz respeito ao agro brasileiro, para que a gente possa fazer ali a análise devida e dizer o que é que realmente é bom para nós e o que não é, porque já pagamos muito impostos. E a nossa bancada hoje é uma bancada muito coesa dentro do Congresso Nacional, tem um número de votos significativo e sem a nossa ajuda não passa a reforma tributária no Congresso. No entanto, depois que aprovarmos a reforma tributária, nós sozinhos não conseguiremos voltar naquilo que não deu certo, né? Então é agora a hora de você olhar todas as vírgulas desse texto e que ele seja bom para o nosso setor. Se eu entendi bem, o senhor está dando um recado muito claro aqui. A gente sabe da força da bancada do agro e o recado que o senhor deu é: se o texto não ficar do nosso acordo, nós não votaremos esse texto da reforma tributária. E do jeito que ele está onerando o setor que é o mais dinâmico da economia brasileira, e isso os senhores deputados não vão aceitar. O Kelly, o relator Aguinaldo e outros membros desse grupo de trabalho têm dito que não vai ter aumento de impostos. Mas nas contas que nós fazemos, da forma como está posto no texto original da PEC 45, tem sim, e muito aumento. Ele está dizendo, mas nós vamos mexer. Então, nos mostre e nos dê os dados de como é que vai ser, porque nós, de fato, nós não vamos admitir aumento de um percentual mínimo sequer para o setor produtivo rural. Você que acompanha o mercado, você está vendo aí altíssimo custo de produção, o produtor está com o silo cheio e o bolso vazio, porque o que ele colheu nessa safra recorde brasileira não está pagando o seu custo de produção. Então, se nós não cuidarmos agora, podemos ter consequências danosas, desastrosas ao setor agropecuário na frente. Muito bem. Para encerrar, o presidente da Câmara disse que tem expectativa de votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre, eventualmente começar a discutir isso em julho. Com todas essas dificuldades e necessidades de acordo, negociação, o senhor acredita que esse é um prazo viável? Olha, nós estamos cuidando do agro, né? Com certeza o comércio está cuidando da parte dele, os serviços, as indústrias. Nós temos uma noção de que o governo tem dificuldades em custear todo
o seu plano de trabalho, que ele quer mais dinheiro, mas nós estamos muito tranquilos, no sentido de que, sem o nosso apoio, não consegue avançar. O presidente Lira tem nos dito que quer aprovar, quer votar ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados. Não tem problema para nós, podemos votar, desde que nós tenhamos um tempo hábil para olharmos com detalhes e com uma lupa grande este texto que vem aí sugerindo as alterações tributárias e ali discutir com a nossa equipe e convergirmos no apoio. Nós não somos contra a reforma tributária, nós somos a favor dela. Nós somos contra o aumento da carga tributária para o nosso setor. Deputado federal pelo MDB, agora sim, do Paraná, deputado Sérgio Souza, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos para a nossa audiência. Volte sempre, o senhor é muito bem-vindo. Eu agradeço, Kelly, estamos aqui no frio do sul do Brasil, aqui no Paraná, e cuidando sempre dos nossos municípios, da nossa agropecuária, que é o que suporta o nosso país. Bom trabalho, deputado, até a próxima, obrigada. E nesta semana, o secretário especial da Reforma Tributária, Bernard Apia, afirmou que a reforma terá efeito positivo no setor de alimentos. A fala dele aconteceu durante um evento da Associação Brasileira de Supermercados. O presidente Lula fez a primeira live nas redes sociais e tratou do Plano Safra e do relacionamento dele com o agro. Vamos conferir o que ele disse. Nós vamos anunciar o Plano Safra agora, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles. Vai lembrar que o Plano Safra é uma das políticas agrícolas mais importantes para o agro. Nela, o governo anuncia um volume de recursos via crédito rural, com linhas de financiamento para custeio e investimento das atividades. Algumas das linhas têm taxas de juros abaixo das taxas praticadas pelo mercado. Essa é uma das mais importantes políticas agrícolas do Brasil. A questão é, será que o Lula vai conseguir se aproximar do agro? Vamos saber o que esperar das ações do governo para o setor com o Wagner Parente. Ele é CEO da BMJ Consultoria e está aqui conosco. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Oi, Kelly. Prazer estar aqui com você de novo. Para a gente também é uma grande satisfação recebê-lo. Primeira pergunta é, o Lula vai conseguir se aproximar do agro? A gente acabou de ouvir uma fala dele ali sobre o Plano Safra, dizendo que não há objeção por parte do governo ao setor. A minha pergunta, ele vai conseguir e por que é vital essa aproximação entre o governo do PT e o agro, na sua opinião? Faz sentido usar o Plano Safra como gancho para melhorar esse diálogo com o setor. A gente acabou de ouvir o deputado Sérgio Souza, que é um representante da Frente Parlamentar do Agropecuária, e sabe que é a mais importante dentro do Congresso Nacional, é a que tem mais unicidade na defesa da pauta do agro. Então, usar o Plano Safra, que vem com algumas novidades esse ano, como gancho para tentar aumentar a sua base ali de 130 para 190 deputados, de 200, faz bastante sentido. Existem alguns problemas nesse diálogo desde o início do governo, a gente sabe, né, a recriação e perda de algumas competências do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas o fato é, talvez o principal problema desse ano seja mesmo a restrição fiscal. Né? A gente sabe que a taxa de juro mais alta, uma Selic em 14%, ela acaba aumentando o custo do Plano Safra, que nada mais é que uma equalização de taxa de juros. Então, você traz um juro de 14% para um patamar mais baixo, perto de 9% ou 8%, dependendo da linha que você tiver. Então, tem um custo mais alto que ele vai ter que negociar dentro do próprio governo, com o Ministério da Fazenda, e aí sim agradar a esses deputados, a esses senadores, e aí buscar aumentar a sua base. Não vai ser uma coisa tão simples, Kellen. Pois é, não vai ser simples. Os agricultores aguardam essa divulgação da cerimônia do Plano Safra, que é também um evento político, né, Wagner? A gente sabe que ele tem dia, hora para acontecer, vem de manchete em tudo que é jornal. Na sua opinião, ela é uma estratégia acertada se o Lula fizer, de fato, um Plano Safra mais robusto? Isso você já disse. Agora, esse caminho, ele é o único para reconstruir essa relação? Porque na sequência a gente vai abordar algumas declarações complicadas que o presidente fez logo depois de dizer que não tinha nada contra o setor. Você acha que essa relação está ficando mais azeitada ou não?
Ainda não. A gente ainda não vê essa aproximação. E evidentemente que o governo Lula ele traz, né, na sua essência, no seu início, em uma tese de frente ampla, que a gente ainda não viu chegar muito concretamente dentro do governo. Então, é muito normal que, usando, por exemplo, o Plano Safra, que dentro desse Plano Safra, que, como você bem disse, é a principal política para o agronegócio, tenha também um viés ambiental, tenha também um viés de conservação. Então, a gente já vê o governo tratando do que eles chamaram de Plano Safra Verde, né, que seria alguns requisitos ambientais, e não só ambientais, trabalhistas também, para que essa taxa de juros seja reduzida. As informações que a gente tem é que seriam 6 ou 7 requisitos ali, que vai desde da regularização do cadastro ambiental rural até reflorestamento, que seria ali uma forma de reduzir ainda mais a taxa de juros. Então, sempre dentro das políticas desse governo Lula, a gente vai ter um viés ambiental. Isso não necessariamente é ruim. Agora, a gente precisa ver como isso vai funcionar na prática, porque a gente consegue antever agora, por exemplo, esses requisitos ambientais como barreiras para o agricultor conseguir um crédito mais baixo. Se isso funcionar para elevar o padrão ambiental sem aumentar a burocracia e aumentar o custo, ótimo. Se não, aí não vai funcionar para se aproximar do agro novamente, né, Karen? Muito bem destacado. Wagner, eu vou te convidar para, junto com a nossa audiência, ouvir um trecho de uma entrevista que o presidente Lula concedeu a uma rádio lá de Goiás. O Lula afirmou que o parlamento francês não quer aceitar a finalização do acordo Mercosul-União Europeia porque o Brasil usa muito, abre aspas, veneno nos produtos agrícolas. Vamos conferir. O Senado francês, o parlamento francês, disse que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da quantidade de veneno utilizado nos produtos agrícolas brasileiros. Wagner, Lula falou em diferença ideológica entre ele e o agro. É isso que se percebe nessa fala dele, dizendo que o agro usa muito veneno? Essa é a narrativa criada por boa parte do produtor europeu que teme a concorrência dos nossos produtos, que são mais baratos, que têm qualidade. E aí, essa questão do defensivo, né, do agroquímico, é alguma coisa que a gente sempre tem que enfrentar e tentar esclarecer, mesmo no meio político, para provar que, primeiro, isso não é verdade, né? A gente tem características climáticas que remetem a uma utilização diferente do que é utilizado na União Europeia, e, ao mesmo tempo, a gente não precisa entrar nessa narrativa dos europeus de que é esse o motivo que leva à não finalização do acordo. A gente sabe que existe, sim, interesses privados lá dentro, que também estão defendendo o seu mercado, que acabam colocando esse tipo de argumento na boca dos políticos. Isso não pode ser repetido pelo presidente, que em tese está para defender os interesses da produção nacional. Eu acho que nem o Lula acredita nisso totalmente, Kellen, mas funciona ali, talvez, para colocar algum argumento a mais nas negociações. No fato agora que ele busca essa reaproximação, não ajuda em nada ele trazer esse argumento, que é falacioso, além de tudo, né? Muito bem, que é um argumento falacioso, é de verdade o que você está trazendo aqui para a nossa audiência, ou seja, é falsa essa afirmação. Para fechar, você ouviu a entrevista com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e eu percebi ali alguns sinais de que a bancada do agro pode dificultar o avanço da reforma tributária se as condições continuarem a apontar para aumento da carga tributária ao setor. A minha pergunta objetiva é, Lula goste ou não goste do agro, ele precisa da bancada do agro nesse momento, Wagner? Sem dúvida. O deputado Sérgio Souza trouxe o fato de que, por exemplo, é impossível aprovar uma reforma tributária sem que haja o apoio da bancada do agronegócio. Mas não só a reforma tributária. A gente está falando de uma dificuldade muito grande que o governo tem de aprovar suas pautas, né, e isso depende muito da pauta. Por exemplo, você vê que a aprovação do marco fiscal, com quase 380 votos, foi massiva. Então, para construir maioria e aprovar pautas que são racionais, que têm alguma relação com a necessidade da sociedade, não existe tanta dificuldade para montar a base assim.
Agora, para aprovar pautas que vão contra um viés um pouco mais liberal, que tem esse Congresso, aí o governo vai ter problemas sim, como teve, por exemplo, quando sofreu uma derrota relevante no marco do saneamento, né, com a revogação do marco do saneamento na Câmara, que está para ser votado no Senado também, cara. O que você está dizendo, em outras palavras, é que se a bancada do agro continuar a exercer o seu papel dentro do Congresso Nacional, ela pode fazer o governo amargar sucessivas derrotas a partir de agora, sendo contrariada em algumas pautas que são estratégicas também para o setor agro? Aí eu acho que vai da habilidade do governo, né, do ministro da Agricultura, entender quais são as pautas onde existe apoio e onde não existe apoio. A gente entende que, do ponto de vista político, esse é um governo de centro-direita, né, de centro-esquerda, mas na hora de levar temas para o parlamento, tem que se considerar que a maioria dos parlamentares eleitos, que foram eleitos legitimamente como o presidente foi, tem um viés de centro-direita. Então, a escolha dessa pauta vai dizer muito sobre o sucesso ou o fracasso do governo na relação com o Congresso. Kelly. Uma última provocação para você. Lá no começo você disse que esse governo ele foi eleito por se vender como um governo de centro-esquerda, mas que na prática ele tem se demonstrado um governo mais à esquerda mesmo. Você acha que esse governo é de centro-esquerda ou ele está atuando como um governo bem à esquerda até o presente momento, Wagner? Vamos ver como é que vem as pautas mais concretas. A gente vê e a gente conhece o presidente Lula de outros carnavais. A gente vê que nem sempre o que ele fala é o que ele faz. Então, toda essa narrativa que ele trouxe agora no vídeo que a gente viu sobre a utilização de defensivos no Brasil, tudo isso pode ser completamente desdito caso venha um plano safra que contemple os interesses do agronegócio, né? E além disso, a gente viu pautas que são caras ao agro sendo pautadas e votadas no Congresso sem que a articulação política do governo tenha feito tanto esforço assim para barrar. Então, existe o jogo político, que ele precisa falar para suas bases, mas também tem a prática na política, no dia a dia do Congresso Nacional, que é outra coisa completamente diferente, cara. Muito obrigada, Wagner Parente, CEO da BMJ, pela sua presença aqui conosco no Hora H do Agro. Sabe que é bem-vindo, volte mais vezes. É um prazer. Até a próxima. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais a discussão sobre Plano Safra. A gente há pouco mostrou o presidente da República dando sinais de que pode trazer aí um Plano Safra mais robusto, numa tentativa de se aproximar ao setor agro. Você viu isso aqui no Hora H do Agro. Agora, a semana também foi marcada por reuniões por parte do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e representantes do agro, com a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e também com a Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, para tratar do Plano Safra 23-24. A perspectiva é que a cerimônia para o anúncio do Plano Safra ocorra na última semana de junho. O presidente da ABMAC, que esteve em uma das reuniões sobre o Plano Safra, disse que Fávaro sinalizou que o Plano Safra desta temporada será robusto. Vamos conferir. Tivemos conversando com o ministro Carlos Fávaro, que tem dito e repetiu hoje que o Brasil vai ter no próximo Plano Safra, que começa em julho de 23 e vai até junho do ano que vem, 24, um Plano Safra robusto, importante para a agricultura brasileira. Já o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul se diz preocupado com o Plano Safra, especialmente pela falta de data para anúncio do plano já na metade do mês de junho. Vamos acompanhar. Olha, nós estamos a 15 dias do fim desse Plano Safra e nós não temos sequer a data do anúncio do próximo. Que as relações de troca estão piorando dia a dia. Então, o produtor está deixando de fazer um bom negócio à espera de algo que é incerto. Então, essa incerteza toda traz maus negócios. Os produtores vão tentar comprando mais caro os seus insumos pela falta de definição do governo. Ponto número 2. Não tem recurso orçamentário e não adianta querer tapar o sol com a peneira. E me preocupa muito quando o governo ele elenca medidas sustentáveis. Então, o que isso me parece? Uma cortina de fumaça.
Olha, como eu não tenho dinheiro para fazer um plano safra robusto, eu pego o pouco que eu tenho e digo o seguinte: olha, você vai conseguir pegar esse recurso mais barato se fizer isso. Ou seja, eu crio uma gincana para o produtor não conseguir acessar e depois eu lavo as minhas mãos. Eu digo: não fui eu que não liberei o dinheiro, você é que não conseguiu se habilitar. Terceiro ponto que para nós está trazendo preocupação, ainda dentro dessas questões de sustentabilidade. Ninguém tem dúvida que a sustentabilidade é importante. Será que esse é o topo da agenda? Nós produzimos uma mega produção e não temos onde armazená-la. As estradas são as mesmas, as ferrovias são as mesmas, as hidrovias são as mesmas, os portos são os mesmos, ou seja, o funil pelo qual essa produção precisa passar é o mesmo. E aí então eu fico me perguntando, será que o Plano Safra não tem nada a dizer sobre isto? Então hoje o grande assunto do agronegócio é falta de estrutura, sobretudo de armazenagem. O que o Plano Safra está falando sobre esse assunto? Muito obrigada, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, colocando aqui as suas opiniões também sobre o Plano Safra, um dos temas mais caros para a nossa audiência. A gente vai seguir acompanhando. E da Luz falou um pouquinho ali sobre a necessidade de armazéns no agro brasileiro. Isso é conhecido de todos que fazem parte do setor, especialmente agora com uma safra recorde. Nesta semana, o governo voltou a falar de estoques reguladores. É isso, o governo quer retomar os estoques reguladores. O presidente da Conab, Edgar Preto, informou nesta semana que a companhia está atenta aos preços dos produtos agrícolas e que o governo se prepara para retomar a formação de estoques públicos, mas para isso precisa retomar investimentos também em infraestrutura, especialmente armazéns. Vamos ouvir. A Conab está muito atenta aos preços dos produtos agrícolas. Neste momento, nós damos uma atenção muito especial ao milho e ao trigo, porque o governo federal se prepara para retomar a formação de estoques públicos, porque avaliamos que é fundamental para um país como o nosso a gente ter a formação de estoques públicos. Muito obrigada, presidente da Conab, Edgar Preto, pelas informações. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o Brasil recebeu a visita da presidente da Comissão Europeia. O Bloco Europeu está fazendo esforços para se aproximar da América Latina e a gente vai analisar todo esse tema em detalhes com repercussões para o agro já já. Tem tudo isso, tem muito mais. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A semana foi marcada pela visita da presidente da Comissão Europeia aqui no Brasil.
Ursula von der Leyen esteve com o presidente Lula e no discurso citou uma nova era nas relações entre União Europeia e Brasil. No encontro, ela anunciou que o bloco econômico vai doar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia e 2 bilhões de euros para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde. A viagem dela ao Brasil faz parte de uma série de encontros com representantes da América Latina, com visitas também aos países Argentina, Chile e México. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia também foi tema do encontro com o presidente Lula. Vamos conferir. Lula disse que na relação entre parceiros estratégicos não deve existir desconfiança e sanções. A declaração foi feita por conta de um dispositivo incluído pelo Bloco Econômico Europeu no acordo com o Mercosul. Esse dispositivo cria obrigações ambientais ao Brasil, principalmente sobre controle do desmatamento. E em caso de descumprimento, sanções são aplicadas. Na avaliação do governo brasileiro, o bloco europeu coloca entraves principalmente ao agronegócio brasileiro por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente. Foi diante da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que Lula fez as críticas a essas possíveis penalidades previstas. Expôs a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Ainda na manifestação, Lula disse também que a União Europeia aprovou leis com efeitos extraterritoriais que modificam o acordo entre os dois blocos. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o bloco aguarda a resposta do Mercosul ao que chamou de compromissos adicionais apresentados e que está disposta a ouvir as razões dos países sul-americanos. Ainda de acordo com a líder do bloco econômico, as negociações entre União Europeia e Mercosul devem continuar até o fim do ano, quando o acordo entre os dois blocos deve ser validado pelos membros. Vale lembrar que esse dispositivo citado na reportagem se trata daquela lei antidesmatamento da União Europeia. Ela deve começar a valer em cerca de 1 ano e meio até 2 anos. Nessa legislação, a Europa proíbe a entrada de produtos agrícolas como soja, café e carne bovina vindas de áreas de desmatamento ilegal e também legal. Ou seja, mesmo que o Brasil permita essa supressão de vegetação, após dezembro de 2020, o produto fica impedido de entrar lá na União Europeia. A União Europeia vem perdendo a importância nas nossas exportações do agro. Em 2012, por exemplo, 21,7% dos nossos embarques agrícolas tiveram como destino a Europa. E em 2022, esse número caiu para 16,1%. Agora, a gente quer saber se a era de ouro na relação entre Brasil e Europa acabou? Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, é o nosso convidado. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo. Primeira questão, você acredita que temos ambiente para fechar esse acordo Mercosul-União Europeia até o fim do ano, como sinalizaram aí os europeus, toda essa intenção? Ou essa era de ouro na relação entre Brasil e Europa já ficou para trás? Bom, primeiro que eu não vejo uma unidade de visão e percepção entre os europeus, né? Existem inúmeros interesses distintos entre eles e por mais que eles conseguiram apresentar uma visão de uma proposta que pode ser feita com o Brasil, no fim das contas existem alguns países que não têm tanto interesse de avançar isso quanto outros. A França, por exemplo, é notório que o posicionamento dos fazendeiros franceses ao longo dos últimos anos tem sido de dificultar um relacionamento entre a União Europeia e o Mercosul, e é compreensível o lado deles, até porque eles percebem que o Brasil pode acabar prejudicando a capacidade que eles têm de dominar determinados setores do mercado. O pulo do gato, que foi a grande sacada do governo francês, que acaba se expandindo um pouco para outros governos, é vincular os temas ambientais.
Obviamente, eles não levam em consideração que o Brasil tem regras de tratamentos e cuidados ambientais que são muito mais avançados do que os que tem em diversos países europeus, inclusive a França. E quando se trata e coloca um assunto desse como um condicionante para um acordo, isso cria uma situação assimétrica entre os sócios, ou seja, não há mais sociedade. O que existe é uma relação entre um acima e um outro abaixo. Isso explica por que o percentual de comércio entre Brasil e União Europeia tem diminuído de 2012 para cá. Ou seja, tem todas essas questões colocadas na mesa e tem essa dificuldade da França que você acabou de citar, trazendo ali as dores dos próprios agricultores de lá. O que está acontecendo na Europa? Você disse que a Europa não é uma coisa só, né? Tem várias visões dentro da Europa. A gente tem noticiado aqui, numa sequência de semanas, algumas medidas que estão acontecendo lá. Eu vou te chamar para a gente ver uma que foi destaque no Financial Times nessa semana. Dá uma olhadinha, você e o pessoal de casa, né? Enquanto a União Europeia aumenta as exigências ambientais para exportadores, países que compõem o bloco econômico seguem sofrendo com a disparada dos alimentos. Nessa semana, uma reportagem do jornal Financial Times, que está ilustrada na TV, revelou que após pressão do governo, produtores rurais concordaram em reduzir os preços dos alimentos na França. Segundo o ministro das Finanças do país, 75 produtores se comprometeram a reduzir os valores até julho e que as autoridades iriam realizar verificações para garantir que os produtores cumprissem os seus compromissos. O ministro francês ameaçou ainda nomear e envergonhar aqueles que não cortarem os preços e cobrar um imposto inesperado dos produtores rurais se as cotações não começarem a cair. Tiago, parece até uma história estranha. O que está acontecendo na Europa, hein? Olha, isso foi noticiado pelo Financial Times, ele acaba explicando metade da história, né? Porque toda negociação tem compromissos feitos pelos dois lados. Então, não é nenhuma coincidência que a União Europeia, ela, nas últimas semanas, ela colocou novas cláusulas de negociação com o Brasil, que acabam dificultando e, eventualmente, até punindo o Brasil por questões que não estão diretamente relacionadas ao acordo em si, e acaba prejudicando a assinatura pelo lado do Mercosul. É natural. Então, se os fazendeiros franceses eles estão abrindo mão de reajustar seus preços por conta da inflação no país e a tentativa do governo de conter a inflação, o lado do governo aceitou a narrativa dos franceses de colocar um pé no freio na formalização de um acordo com o Mercosul. Então, o que a gente vai ver é que enquanto essa situação não se normalizar na Europa, e está tudo conectado, a questão da inflação está alta porque quando a gente teve o início da guerra na Ucrânia, a gente tem um volume de trigo que passou a ser isolado do mercado, que era exportado a partir da Ucrânia, criando uma inflação em cima desse grão especificamente. Isso acaba se estendendo para outros produtos, outras commodities, que acaba afetando e gerando inflação e afeta os fazendeiros franceses. Então, é natural que eu não vejo, até o final do ano, uma solução clara num acordo entre Mercosul e União Europeia, até a situação doméstica, como na França, agora mencionado, se solucione por questões inflacionárias que são decorrentes de temas terceiros, como a guerra na Ucrânia. Muito bem. É precipitado concluir que a relação de ouro entre Brasil e Europa já ficou para trás? Olha, eu acho que sim, já ficou para trás. Pode nascer uma outra era de ouro entre Brasil e Europa. Agora, o momento de ouro da União Europeia entre os seus membros, ela também parece que já vem passando. Isso começa desde a saída do Reino Unido até uma dificuldade de se gerar uma linha comum entre todos os membros. À medida que o mundo vai se dividindo numa questão baseada nas tensões entre Estados Unidos e China, e isso começa a criar novos blocos de, pelo menos, apoio ou influência geopolítica entre um e outros, isso acaba também gerando uma sequência de sentimentos nacionalistas em todo o mundo. Então, a gente vê a Hungria, por exemplo. A Hungria do Viktor Orbán, ela tem um sentimento nacionalista muito mais forte do que um sentimento europeu, por mais que faça parte da União Europeia. Então, a era de ouro da própria União Europeia também é algo que já está para trás.
Interessante, isso conecta muito com a minha próxima pergunta a você, né? Essa visita da Europa aqui na América. Vamos chamar a atenção do Tiago e de todos que nos assistem para uma notícia que marcou essa semana também. A União Europeia e o Chile concordaram em fechar uma parceria em relação ao lítio, elemento fundamental para a fabricação de baterias para veículos elétricos. Segundo a agência de notícias AFP, o Chile é responsável por 34% da produção mundial de lítio e possui cerca de 36% das reservas do planeta. O que a Europa está buscando por aqui, hein, Tiago? Olha, é absolutamente importante, não só para quem lida com comércio exterior, quem acompanha tecnologia ou relações internacionais como um todo. Lítio hoje é o minério mais importante do planeta. E isso coloca o Chile, a Argentina e outros países numa condição de importância estratégica como esses países nunca tiveram. Como existe uma corrida entre alguns países para garantir acesso às poucas minas de lítio que existem no mundo, e principalmente as que estão concentradas no Chile, na Argentina, na Bolívia. A Bolívia ainda não começou o processo deles de exploração, mas principalmente no Chile e na Argentina, o que a União Europeia está fazendo? Ela está correndo, se adiantando para evitar que o controle das principais minas de lítio ou de exploração das principais minas de lítio no Chile caia nas mãos dos chineses. Porque hoje, como a concentração do processo de fabricação de baterias, seja para painéis solares, seja para turbinas eólicas, seja para baterias de veículos elétricos, para 1.000 outras utilidades, a China hoje ela tem um controle quase que absoluto da cadeia. Então, a partir do momento que ela tem um controle da cadeia, ela tem uma capacidade de influenciar diretamente a capacidade industrial e economia de inúmeros países no mundo que são e serão cada vez mais dependentes nos produtos que são derivados do lítio. Então, a partir do momento que a União Europeia se faz um acordo desse com o Chile, eles estão garantindo um fluxo próprio de lítio para dissociar e diluir um pouco da dependência que eles têm da China hoje. Então, esse foi um movimento muito importante e muito interessante pelo lado da União Europeia. Muito importante as suas considerações. Para a gente amarrar tudo que você brilhantemente trouxe para a gente, por que o agronegócio precisa prestar atenção em tudo o que está acontecendo e que a gente trouxe aqui na pauta? Quais são os pontos mais relevantes de conexão? O agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, ele é altamente sofisticado tecnologicamente falando. Então, o nosso agronegócio, ele se tornou o mais poderoso do mundo pela nossa capacidade não só de gestão e também do ambiente fértil que nós temos no país, mas pela capacidade de unir ciência e tecnologia dentro do processo de gerar e plantar e colheita no país. Então, a partir do momento que o Brasil ele tem um papel muito importante, não só na produção agro, mas também na utilização de tecnologia na área agro, é imperativo que o Brasil observe como que os outros países que estão diretamente ligados, seja como fornecedores dessas tecnologias, seja como compradores do produto final, como que eles interagem entre si, porque isso vai indicar, pode indicar para muitos produtores as dificuldades e oportunidades de curto, médio e longo prazo, por conta desses relacionamentos entre os países. Se a partir de amanhã a China garantir o acesso à enorme maioria de minas de lítio no mundo, nós vamos ter plena consciência de que a China vai ter um controle na formulação e criação de baterias e, consequentemente, eles vão poder colocar o preço que eles querem em veículos elétricos ou outras tecnologias que utilizam essas baterias. Isso acaba afetando o agro e todas as áreas de logística e de exportação também. Nosso tempo está esgotado e eu vou te fazer uma última pergunta. Dentro desse contexto que você chamou a atenção, de oportunidades e desafios dentro desses parceiros comerciais, fornecedores ou até clientes, o que você vê de mais urgente? Você já deu algumas pistas aqui na sua fala. Olha, eu acho interessante para o produtor brasileiro ele sempre estudar a capacidade e a possibilidade de diversificação. A gente tem uma ideia, às vezes, errada sobre dependência. A dependência ela não é só de quem compra 100% do produto que você faz, mas a dependência maior nesse relacionamento é seu de vender 100% do seu produto para um comprador. A partir do momento que existe essa dependência, aquelas decisões e o posicionamento do seu comprador no país deles
tende a ter mais impacto para o seu negócio do que as decisões que são tomadas em Brasília. Então, para o produtor brasileiro, é absolutamente imperativo não só compreender a fundo como são seus compradores, mas também buscar uma diversificação cada vez maior no seu portfólio. Tiago, muito obrigada mais uma vez. Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Volte sempre, é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, um prazer. Até a próxima. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, atualizou as projeções para a safra brasileira de grãos. A entidade estima que o Brasil vai produzir 315,8 milhões de toneladas, alta de quase 16% em relação à safra passada e o maior volume já produzido na história. O resultado é puxado principalmente pela safra de soja, que já foi colhida no Brasil. A Conab indicou que serão produzidas 155,7 milhões de toneladas, um aumento de 24% e um volume recorde. Outra cultura que também contribuiu para a safra recorde de grãos é o milho. A safra total do cereal é estimada em 125,7 milhões de toneladas, uma alta de 11%. A segunda safra, que está em fase inicial de colheita, deverá atingir 96,3 milhões de toneladas. E nesta semana, o Itaú revisou as projeções para a economia brasileira. O crescimento do agro é apontado como um dos motivos da elevação da projeção do PIB do Brasil para o ano pelo banco. Vamos conferir. A primeira delas foi o PIB, que a gente projetava com alta de 1,4% em 2023 e agora esperamos que vai crescer 2,3%. Uma boa parte dessa revisão veio do PIB do primeiro trimestre, que teve surpresa forte no agro e aí deixa um ponto de partida alto para o ano, que significaria, se os demais trimestres ficarem completamente parados, crescimento na casa já de 2%. Somando a isso, a gente entende que o consumo deve ser um pouco melhor que o esperado, com o mercado de trabalho forte e reforços como o aumento do salário mínimo. Nós reduzimos nossa projeção de inflação de 5,8% para 5,3%, colocando na conta que gasolina cai mais, incorporando mais recuo da inflação de mercadorias, com peso importante aqui para alimento. Uma cara melhor da inflação para o curto e médio prazo, junto com a perspectiva de que não vai ter mudança de meta, deve permitir cortes de juros um pouco antes do que a gente tinha na conta. A gente agora acha que o BC começa o movimento em setembro, em vez de na reunião da virada de outubro para novembro. Eles começam devagar, e as projeções para o fim do ano não mudam, 12,5% em 2023 e 10% de Selic em 2024. Para fechar, o ambiente externo vem favorecendo muito as moedas de países que pagam mais juros e a percepção de riscos domésticos melhorou um pouco, então nós revisamos de 5,15 para R$5 por dólar a nossa projeção para a taxa de câmbio ao final do ano. Muito obrigada, economista Pedro Renaud, por trazer as atualizações de cenário na visão do Itaú BBA. A agência de classificação de risco S&P Global elevou nesta semana a perspectiva da nota de crédito do Brasil, de estável para positiva, algo que não acontecia desde 2019. A nota de crédito é uma espécie de selo que atesta se um país é um bom pagador ou não. Em comunicado, a agência disse que a perspectiva reflete uma certeza maior de que uma política monetária e fiscal estável poderá beneficiar o PIB do Brasil. E na pauta econômica, outro destaque desta semana foi a queda do dólar. Na quarta-feira, a moeda chegou a fechar com queda de mais de 1% e tocar ali em 4,80, o menor patamar em cerca de um ano. E na quinta-feira, aí rompeu os 4,80 e a mínima ficou em 4,79. A gente vai saber qual é a tendência do dólar a partir de agora na visão do analista de inteligência de mercado da StoneX, Leonel Matos, que faz companhia para a gente nessa edição. Leonel, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Uma satisfação tê-lo conosco, Leonel. Primeira pergunta, o dólar já caiu tanto em 2023. A tendência a partir de agora é parar esse movimento de queda e voltar a subir ou vai ladeira abaixo para patamares mais próximos dos 4, hein? Bom, o câmbio é uma variável particularmente difícil de se prever. Porém, a gente imagina que para os primeiros meses agora a tendência ainda é baixista, por conta principalmente desse saldo comercial muito positivo que a gente está tendo, impulsionado pelas exportações de commodities agrícolas e desse otimismo que a gente vê no cenário macroeconômico brasileiro, mencionado agora, né? Com o crescimento do PIB superando as estimativas iniciais, a trajetória da inflação também caindo mais rápido do que era esperado,
gente imagina que isso vai ajudar a taxa de câmbio a manter essa trajetória de queda. Porém, o segundo semestre, tradicionalmente, costuma ser um período em que a taxa de câmbio sobe mais, principalmente nos meses finais, novembro e dezembro, que é uma época em que tem mais saídas de lucros e dividendos, os bancos também fazem mais operações de hedge, então fica um pouco difícil imaginar que esse movimento de queda vai se perpetuar ao longo do segundo semestre, é mais provável que ele tenha alguma correção ali no final do ano. A StoneX faz projeção de câmbio? Vocês estão mais próximos de 5 ou 4,50 no final do ano? A gente não tem uma projeção própria divulgada publicamente, a gente trabalha mais com os números divulgados pelo BC, com a projeção Focus, que agora termina o ano em 5,10. E isso significa, então, que a gente tem uma queda no curto prazo e no segundo semestre o dólar deve se acomodar em patamares um pouco mais altos do que a gente está vendo até agora. Essa é a sua conclusão no momento? Isso. É um pouco difícil tentar cravar um valor para o final do ano, mas a curva deve ter esse formato. Ela deve continuar a ter uma queda, uma estabilidade, pelo menos aí no começo do segundo semestre, e depois ter uma elevação no final do segundo semestre, que é o padrão histórico. É lógico que alguma coisa pode acontecer, que a gente não está visualizando nesse momento, está fora do nosso radar e que possa levar a uma queda mais forte no final do ano, mas o movimento normal a ser esperado é esse. E a sua visão é que a melhora da economia brasileira ela é sustentável? O ano de 2023 vai engatar uma recuperação econômica? Os juros vão voltar a cair no Brasil? O que você está enxergando, Leonel? A gente tem visto dados melhores que o estimado, mas se a gente comparar com 2021 e 2022, a tendência ela é um pouco de desaceleração. O que a gente tem observado e tem animado os analistas é que no comecinho do ano, lá em janeiro, a gente achava que isso ia ser um ano muito ruim, né, um ano talvez até de recessão econômica, crescimento próximo do zero, e agora com os dados mais recentes, o PIB do primeiro trimestre, o IBCBR que saiu essa semana, a gente observa que esse ano não vai ser tão ruim quanto se esperava, mas digamos que a maior parte das análises falam de um crescimento entre 1%, 2%, que é um crescimento moderado, o que já é muito bom em função daquilo que era estimado. Outro dado que tem surpreendido bastante é o dado da inflação. A gente também imaginava que 2023 podia ter um ano de inflação mais alta, 6%, 7% ao ano, e a inflação tem ido melhor do que era projetado no começo do ano. E ainda tem o fator do novo arcabouço fiscal, que é esperado que seja aprovado agora no mês de junho pelo Senado, que ajuda a estabilizar as contas fiscais do governo e melhoram também as expectativas inflacionárias. Então a gente está num momento realmente muito positivo, em que várias variáveis estão tendo uma percepção benéfica, favorável, e tudo isso está ajudando o câmbio a cair. Muito bem, Leonel Matos, analista de inteligência de mercado da StoneX, obrigada pela sua companhia no Hora H do Agro. Volte sempre. Eu agradeço o convite. Até a próxima, Leonel. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar revogando a prisão preventiva de José Rainha, um dos principais líderes da Frente Nacional de Lutas. O movimento realizou uma série de invasões em propriedades rurais no Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo, em fevereiro deste ano, no chamado Carnaval Vermelho. E durante a CPI do MST nesta semana, o deputado federal Evair de Mello criticou a soltura de José Rainha. Vamos conferir. Observa-se que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, prova de atividade ilícita e endereço fixo, de modo que a prisão cautelar por ordem não se mostra necessário. Pô, senhor Zé Rainha, se o senhor tem tudo isso, por que o senhor continua invadindo terras? O senhor vai falar que o senhor é primário, o senhor tem bons antecedentes? Infelizmente, eu acho que o magistrado que procedeu aqui realmente não tem nenhum conhecimento do histórico de crimes de marginalidade desse José Rainha.
E o Supremo Tribunal Federal reagendou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei de Biossegurança e a composição da Comissão Técnica de Biossegurança, a CTN-Bio. A análise do tema está prevista para iniciar em plenário virtual no dia 23 de junho e se estende até o dia 30 do mesmo mês. Essa ação direta de inconstitucionalidade aponta que estados e municípios deveriam ter o poder para, por exemplo, proibir transgênicos. Hoje, quem tem esse dever é o órgão federal CTN-Bio. Especialistas indicam que caso o STF considere a lei de biossegurança inconstitucional, isso pode significar a invalidação de biotecnologias já aprovadas desde a criação do CTN-Bio. E nesta sexta-feira foi inaugurada a Ferrovia Norte-Sul. O evento marca a conclusão das obras da ligação ferroviária, que é considerada a espinha dorsal do sistema brasileiro de transporte sobre trilhos. Ela vai conectar os portos de Itaqui, no Maranhão, ao de Santos, em São Paulo. Segundo o governo, a conclusão vai permitir que estados com forte produção do agro tenham saída mais fácil de seus produtos pelo mar, gerando ganho de competitividade no momento da exportação. E agora eu tenho um recado para você. Eu tenho uma notícia quente para você. A Embrapa anunciou o resultado do consórcio Antiferrugem Brasil 2023. E o resultado? O manejo Yara demonstrou um desempenho excepcional, superando todos os concorrentes e alcançando o mais alto percentual de controle da doença. Os testes foram feitos com o fungicida Fusão, unido à proteção de Absoluto Fix. A dupla alcançou o resultado de 74% de controle de ferrugem, o melhor diante de toda a concorrência. Mais uma vez, Fusão é o líder de mercado no controle da doença. Acesse irara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e assuma a liderança em produtividade na sua lavoura também. Muito bem. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Agradeço demais pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Realização Jovem Pan News.